Olá, muito bom dia! Está no ar mais uma edição do Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Hoje a igreja celebra a memória dos santos Luís e Zélia, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. E no quadro de encontro, vamos conhecer um pouco mais da história e do testemunho dessa família que continua inspirando gerações. E já que falamos de um legado que atravessa o tempo, você vai acompanhar a reabertura do Museu da Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no centro do Rio, com seus sítios arqueológicos revitalizados. E nesse clima de renovação, o Viva Cultura apresenta o clipe Coração Novo, da banda Arcanjos. E enquanto o Santo Padre aproveita o período de férias, as audiências gerais estão suspensas e a gente continua aprofundando seu magistério. Na catequese com o Papa Leão XIV, você confere mais um trecho da apresentação da encíclica Magnificat Humanitas. Neste domingo, a explicação do prefeito do dicastério para a doutrina da fé, cardeal Victor Manuel Fernandes, é sobre a visão teológica e antropológica desse importante documento. Bom dia a todos. Magnificat Humanitas, assinada pelo Santo Padre em 15 de maio, vem enriquecer o patrimônio da doutrina social da Igreja. E o faz em diálogo com o que a humanidade vive hoje. Por sermos cristãos, de fato, nada do que é humano nos deixa indiferentes. Justamente porque os documentos sociais dão voz aos novos desafios da humanidade, é inevitável que nessa encíclica sejam desenvolvidos temas como a inteligência artificial, mas não somente, mas também a guerra e outros temas conectados. Pois o subtítulo diz, na era da inteligência artificial, e não sobre a inteligência artificial. Essa minha breve apresentação concentra-me apenas nos números que vão do 118 ao 130, que são os parágrafos mais teologais e podem oferecer, no início dessa apresentação, um enquadramento de fé. Não digo parágrafos teológicos, porque esse documento social desenvolve diversos temas da doutrina social da Igreja, que é sempre teologia. Digo teologais em referência ao nível mais elevado de nossa vida espiritual. Ali, onde se torna possível o nosso sim a Deus. A aliança de amor com Ele e a consequente transformação do nosso coração. O título da encíclica nos leva a contemplar a humanidade como magnífica, e o faz, mesmo que o texto reconheça a terrível capacidade de mal que existe em nós, destacando o quanto está ferida essa nossa humanidade, que chega ao ponto de assassinar milhares de crianças inocentes em guerras contrárias até mesmo ao direito internacional, que não podem ser justificadas de forma alguma. Sim, esta nossa humanidade, que é capaz de reduzir tantas pessoas à escravidão, nas formas mais diversas, mesmo estando no terceiro milênio. Sim, essa nossa humanidade que pode atingir níveis de indiferença, cinismo e crueldade que não param de nos surpreender. Apesar de tudo isso, o Santo Padre não se envergonha de chamá-la de magnífica, porque todo ser humano tem uma dignidade infinita e nunca perde aquela sublime capacidade de amar que Deus lhe concedeu ao criá-lo. Dos números 122 a 126, surgem alguns exemplos que nos fazem sentir orgulhosos de ser humanos, pois mostram que esta miserável humanidade é, de qualquer forma,
capaz de reagir e, em certas ocasiões, se manifesta de fato magnífica. Afirma, por exemplo, que a cultura e a arte podem guardar esta centelha de bem e de beleza e, às vezes, assumiram um valor quase profético. Se refere, por exemplo, à Nona de Beethoven, ao Guernica de Picasso ou ao filme Schindler's List. Em seguida, menciona o nascimento árduo e conturbado de instituições que nos protegem, como a Cruz Vermelha e a ONU, e também a assinatura da Convenção dos Refugiados, etc. Em seguida, relembra eventos preciosos como o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, com o belo testemunho de Martin Luther King, ou o fim do apartheid com a escolha por parte de Nelson Mandela do perdão e da fraternidade. Ele também se detém em nomes de grandes mulheres como Teresa de Calcutá, Dorothy Day, Mary Curie, Elizabeth Elliot, Benazir Bhutto e outras que contribuíram para tornar a história mais humana. Ele lembra também os mártires da fraternidade e da justiça, como Kolbe, Romero, Angelelli ou Vantuan, acrescentando os mártires do cotidiano, pais, enfermeiros, médicos, voluntários. E conclui que esse fascinante entrelaçamento de bondade, luta e beleza nos faz compreender que a humanidade magnífica e ferida não deve ser substituída nem superada. Não deve renegar aquilo que a torna ela mesma a sua verdadeira grandeza. Diante de formas de pós-humanismo que chegam a propor a substituição da humanidade, paramos para contemplar essas pessoas e esses fatos que nasceram do coração do ser humano. Por outro lado, algumas formas de transhumanismo nos levam a pensar que, graças a futuros dispositivos sofisticados que resolverão os problemas e ampliarão nossas capacidades, nossa vida será um paraíso. Mas os dispositivos e os recursos tecnológicos proporcionam ao indivíduo uma alegria inicial e, pouco tempo depois, o vazio retorna, com a sensação de que algo falta. Diversas formas de pós-humanismo consideram que isso acontece porque a humanidade chegou ao seu fim. Deve ser simplesmente substituída. E é necessário um salto evolutivo em direção a uma nova forma de vida, um novo nível na evolução da espécie. Trata-se de um salto sempre dependente da tecnologia. Como crentes, temos certeza de que tudo isso não preencherá o vazio, não preencherá o espaço infinito de nosso coração. Não dará um sentido estável e consistente à nossa vida humana. Por trás dessa ideia de progresso esconde-se uma falsa mística que é exatamente o oposto do que os cristãos e outros crentes chamamos de nova vida. A vida teologal, aquela vida que é verdadeiramente de outro nível. Aquela vida que certamente nos leva além de nós mesmos em uma superação real. É a vida que se vive na fé, na esperança, na caridade. Na cosmovisão hipertecnológica, ao contrário, a fé é substituída por uma confiança total nas capacidades tecnológicas. A esperança se transforma em uma esperança superficial de um novo produto que nos tire o tédio.
O amor é esquecido, porque se prefere um apego às coisas, o desejo de ter mais, enquanto os outros, os irmãos e irmãs, desaparecem do horizonte. Por outro lado, surge o risco de ignorar que a pessoa humana possui uma dimensão espiritual criada diretamente por Deus, que não pode ser reduzida aos mecanismos de um sistema tecnológico, nem reproduzida por eles. É claro, como não sermos profundamente gratos, por exemplo, pelas possibilidades de tratamento médico que as novas tecnologias nos oferecem, isso não há dúvida. Mas a mística que o transhumanismo nos propõe é da superação de todos os limites como grande ideal. Diante dessa proposta, a encíclica fala dos números 118 ao 121, do valor e da fecundidade de nossa experiência do limite. E ainda de Roma, vamos ao nosso giro pelo mundo com a Editoria Internacional, em parceria com o Vatican News. A Bianca Fracalvieri traz as principais informações que marcam a semana direto da sede da igreja. Bianca, é com você. Olá, Vinícius. Por aqui é período de férias também para o Papa Leão XIV. Desde domingo passado, o pontífice se encontra em Castel Gandolfo, que fica a cerca de 30 quilômetros de Roma. Deste modo, estão suspensas todas as audiências públicas e privadas e o contato com os fiéis será feito através do Ângelus, lá mesmo em Castel Gandolfo. E a acolhida ao Papa nesta pequena cidade foi calorosa, como vemos nessas imagens. Buonasera, buonasera Castel Gandolfo. Grazie, sono molto contento di essere qui fra voi, di poter passare le prossime settimane con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport qui a Castel Gandolfo. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora, buona domenica, auguri a tutti voi. Grazie. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Grato pelas atualizações, Bianca. É sempre um prazer contar com a sua participação aqui no programa. Uma excelente semana para você e para toda a equipe do Vatican News. Até a próxima. E agora, a gente faz uma breve pausa, mas o nosso papo continua nas redes sociais. Siga o nosso Instagram, que aparece agora na sua tela. Comente, veja o que acontece por trás das câmeras e nos bastidores do nosso programa. Em breve, a gente está de volta com mais notícias da igreja aqui no Brasil, no boletim da CNBB. Eu espero você.